Oi, meus amores, aqui é o Daniel Souza, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, trazendo mais um vídeo react para vocês do canal do Celp, elegendo o melhor representante para cada região de Runeterra, do League of Legends. Eu espero que vocês gostem, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Cara, tipo assim, em Noxus, melhor representante, cara, eu acho que será o Swain ou Mordecai. Não, Mordekaiser não, ou Alia Blanc. Em Targon, pode ser o Aurelion Sol ou o Pantheon. E cara, em, sei lá, Zaun, não dá pra saber. Mas vamos lá, vamos com o vídeo pra ver o que Salve dá. rapaziada, Celp na voz e boas-vindas a mais um vídeo. Runeterra tem várias regiões, e cada região tem seus campeões sempre temáticos naquela região. Ionia é uma região mais asiática, então nós temos ninjas, samurais, monges e por aí vai. Porém, se você tivesse que escolher um campeão para representar cada região, aquele campeão que melhor representa a ideia do lugar, qual seria? É exatamente essa a ideia do vídeo de hoje. Qual campeão melhor representa cada região? Eu fiz uma lista aqui, você pode ir montando a sua aí nos comentários enquanto assiste e vambora! Como sempre, começamos pelo Norte Gélido, Freljord, uma região baseada na Escandinávia. Isso fica evidente pelo design dos campeões, o tipo de criatura que habita lá e o design da própria região. Freljord é uma região extremamente fria e cruel, e os habitantes daqui são como sobreviventes. Dito isso, não há representante melhor para essa região do que o Tryndamere. Tryndamere é a definição mais pura de sobrevivência. Ele tinha sua tribo, que foi quase toda aniquilada pela Atrox, mas aquele não foi o fim do Rei Bárbaro. Tryndamere, Lissandra é muito bafônica, babosa, gente. Ele é um... Né, convenhamos. A fúria incontrolável, ele se ergueu e com os poucos que sobraram de seu bando foi até uma tribo maior para tentar provar seu valor. E é quando ele foi escolhido pela rainha dos Avarosianos, Ashe, para ser seu marido. Em uma região como Freljord, quem nasce lá já tem que nascer guerreiro, senão não vai durar muito. E o clã do Trinda era conhecido por sua destreza e resistência. Eles já expulsaram saqueadores e noxianos, mataram as grandes feras terríveis do norte, e entre guerreiros e bárbaros, o nome de Trinda era temido. Eu também poderia colocar Sejuani aqui, visto que ela também abraça o lado de sobrevivência e ela também tem a parte saqueadora, né, que também é uma coisa comum em Freljord. Só que tem um porém que a Sejuani é glacinata e ela usa armamento de gelo verdadeiro. Isso facilita um pouco a vida dela, enquanto o Trinda é só um cara muito puto que sai na mão com a própria morte, mas ele não é glacinata, e é por isso que ele tá aqui, porque ele teve que sobreviver na raça mesmo. Demacia é um reino próspero nascido durante as Guerras Rúnicas, é um reino forte, com grande poder militar, e seu povo sempre abraçou os ideais da força, da justiça e da honra. Isso mesmo com a questão dos magos, que eu atualmente não sei como tá, porque eu não sei se Mageseeker ainda é canon. Eu acredito que ainda seja, então essa questão dos magos já estaria resolvida. Justiça, honra e lealdade são conceitos que em universos de fantasia costumam ser associados a paladinos. Daria pra dizer que Demacia é a terra dos paladinos e cruzados. Porém, esse conceito não é algo que exista em Runeterra. Tipo, a classe paladino, como você normalmente veria em um RPG, não existe. O que existe são magos que usam a luz e guerreiros que usam poder celestial. O mais perto que temos de um paladino no LoL é o Garen e o Taric. E eu poderia eleger o Garen como representante e acho que ninguém ia questionar. Mas eu não vou fazer isso, porque pra mim, o personagem que melhor representa Demacia é Jarvan. Jarvan atualmente é o rei de Demacia e ele representa a determinação demaciana como ninguém. Ele não é o tipo de rei que manda seus soldados para morrerem na guerra. Ele é o tipo de rei que lidera os seus soldados na guerra. Ele toma a frente nas fileiras militares quando necessário e ele é bom para representar os dois lados de Demacia. Porque de um lado ele é meio magia é paia, por outro lado a namorada dele é um dragão. Jarvan desde pequeno foi criado para ser o grande exemplo de Demacia. Inspirar seus soldados com coragem e determinação no campo de batalha. A diferença principal entre ele e Garen é o fato de Jarvan carregar o peso da coroa. Ele é o rei guerreiro, ele precisa ser a epítome do que um demaciano é.
Fora que eu fiquei com a impressão de que o Garen tava meio bundão em vez de Seeker. Indo pra Noxus, temos uma meritocracia. Noxus é a nação da força. E a ideia principal que gira aqui é: qualquer um que seja forte o bastante poderá conquistar seu lugar no Império, independente de sua origem. Eu tenho um vídeo onde eu conto um pouco sobre como os guerreiros noxianos foram evoluindo ao longo do tempo, e se quiser dar uma passada lá depois, é bem interessante. E como eu disse lá no vídeo e vou repetir aqui, não existe melhor personagem para representar Noxus atual do que o Darius. Ele é quase que a encarnação desse ideal noxiano de seja forte o bastante e você conquistará seu lugar no mundo. Darius e seu irmão eram órfãos e viviam nas ruas de uma cidade menor que foi tomada pelo Império. Ambos entraram no exército começando por baixo. Porém, Darius se mostrou um soldado tão dedicado e disciplinado que não demorou para começar a subir na hierarquia. E ele se manteve firme como uma montanha, mesmo diante de tudo que a vida jogou contra ele. As muitas batalhas que ele travou, o amor que ele perdeu, o filho que morreu. Muitas cicatrizes estão eternamente marcadas no seu corpo, como é o caso de sua mão de gelo, que ele para sempre terá que carregar essa marca depois de enfrentar o Rei Troll. Ionia, a terra dos ninjas e samurais. Ionia é uma região extremamente ligada com o reino espiritual, e a ideia aqui é harmonia e equilíbrio em todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais. O principal personagem por garantir esse equilíbrio é o Shen. Porém, dando uma olhada nos champions de Ionia um por um, eu achei um champion que representa melhor essa ideia. Quem? O Lee Sin. Lee Sin costumava ser um monge orgulhoso que se dizia o escolhido do dragão. Porém, após uma jornada para Freljord e perder sua visão nas chamas de tal espírito, ele acabou aprendendo na marra o que é humildade. O espírito dragão é um espírito extremamente feroz e violento. Não é qualquer um que pode invocá-lo, Lee Sin pode fazê-lo justamente por sua experiência, seu tempo de meditação e essa paz? Eu não quero falar a palavra paz porque não é exatamente isso, é mais uma espécie de equilíbrio interior. Querendo ou não, ele acabou se tornando uma pessoa extremamente estável e equilibrada, aprendendo a controlar a si mesmo e o espírito dentro de si para enfrentar as provações de sua terra. O Lee é um personagem muito interessante, eu queria que a Riot explorasse mais ele e esse espírito do dragão nas narrativas de Ionia. Mas enfim, Shurima. Outrora um império glorioso, Shurima atualmente é apenas um deserto cheio de ruínas, tumbas, sobreviventes e monstros do vazio. Se voltarmos um pouco no tempo, nós temos um império orgulhoso que ocupou quase o continente inteiro com seu poder militar e seus deuses guerreiros, os Ascendentes, que eram reverenciados pelo povo e temidos pelos inimigos. Os Ascendentes e o Disco Solar eram os dois maiores símbolos de poder do Império Dourado. Então quem melhor para representar Shurima do que o Imperador Ascendente que botou o Disco Solar de volta no céu? Sim, eu tô falando do Azir. Azir foi o último imperador de Shurima e retornou para reviver seu grandioso império. E dentre os champions de Shurima, ele é quase que uma personificação do que o império foi um dia. Orgulhoso, poderoso, divino e dourado. Eu acho que não tem muita competição aqui. Targon. Tá bom, esse aqui já foi um pouquinho mais complicado. A ideia de Targon é ser a região mais ligada com o espaço, o lado mais cósmico da lore. É uma montanha imensa que poucos conseguem chegar no topo, e os que conseguem, muitas vezes são abençoados com um enorme poder celestial. O povo que habita lá é um povo extremamente devoto, cheio de tradições relacionadas ao Sol, à Lua, às estrelas e aos fenômenos cósmicos de forma geral. Sendo Targon, eu poderia chegar aqui e falar Aurelion Sol porque estrela e ninguém ia questionar, né? Depois de pensar a respeito, eu acabei escolhendo não uma, mas duas representantes para Targon, Leona e Diana. Nossa, e é exatamente pelo motivo que você tá pensando. Uma carrega o poder do Sol, a outra carrega o poder da Lua. Elas representam os dois grandes povos que vivem lá, os Solari e os Lunari, ao mesmo tempo que, sendo o Sol e a Lua, elas são meio que os dois grandes pilares dos conflitos, das tradições e dessas sociedades de Targon de forma geral. Não tem como você ter uma sociedade tão ligada à parte celestial de Runeterra sem o Sol e a Lua como as duas peças-chaves. Muita coisa em Targon gira em torno desses dois celestiais, e é por isso que Leona e Diana estão aqui. Ystal é uma região isolada, é um matagal imenso que habita uma sociedade extremamente avançada no quesito magia elemental. A casta mais alta de Ystal são os Yuntal, os magos elementais mais poderosos da região, e é óbvio que se a gente está falando de poder elemental em Ystal, obviamente que a melhor representante é a Kiana. Kiana, além de estar no topo da hierarquia, sendo filha do casal que governava Ystal, é uma excepcional elementalista, e ela representa o topo dos magos de Ystal. Ah, Celp, mas o Skarner é mais poderoso. Sim, ele é, porém o lance do Skarner é a pedra. A magia elemental dele é limitada à terra. Assim como o milho, por enquanto, também é limitado no fogo. A Kiana aparentemente não tem essa limitação, sendo capaz de usar 4 elementos em uma mesma luta. Assim, ela representa o domínio elemental de Ystal como ninguém. Piltover e Zaun.
Falar de Piltoverzão depois de Arcane é sempre algo complicado, mas vamos lá. Pior Eu vou que é. dividir as duas cidades e escolher um campeão pra cada uma. Piltover é a cidade do progresso, um imenso polo cultural onde mentes geniais se encontram e desenvolvem todo tipo de ciência e arte por lá. O poder de Piltover não é militar, mas sim comercial. É uma cidade que se reinventa constantemente e parece estar sempre indo pra frente. Dito isso, quem melhor pra representar essa bela cidade do que o Homem Progresso? Ele mesmo, Jace Talis. Jace e Victor foram os grandes inventores da Hextech, só que no caso, o Jace meio que acabou levando a maior parte do crédito. Ele se tornou o rosto da Hextech e o grande Homem Progresso de Piltover. Na segunda temporada, a coisa ficou meio bagunçada com aquela história de viagem no tempo, mas mesmo lá, não teve nenhum personagem em tela que conseguiu representar tão bem a ideia da cidade inventora como o Jace. Ah, mas o Heimer é Yordle. Não vou contar ele aqui. Jace era aluno da Academia de Piltover, é um homem grande e forte, porém com conhecimento acadêmico bem avançado sobre engenharia, metalurgia, política nem tanto assim. Então, Jace Talis é o nosso Homem Piltover. Zaun é mais complicado porque todos os campeões podem representar. Eu poderia botar o Echo, o Singed, a Vi ou o Vander e dar 4 justificativas diferentes e as 4 estariam certas. Bom, eu disse que tinha que ser um campeão, mas em nenhum momento do vídeo eu disse que precisava ser um campeão do LoL. Dito isso, a representante de Zaun é a Sevika. Pra quem não sabe, Sevika é uma campeã do TFT, então ela tá aqui. Sevika é apresentada no início da série como sendo ali da galera do Vander, mais tarde ela vira guarda-costas do Silco, na segunda temporada ela ganha um pouco mais de profundidade e ela tem um mini arco ali dela, né, tentando reunir a galera de Zaun. Um arco que poderia ser melhor explorado se tudo na segunda temporada não fosse tão rushado. O que fica claro sobre a Sevika é que ela carrega com ela as ideologias de todos os personagens que eu citei. Ela é parecida com a Vi e com Echo no sentido de revanchismo contra Piltover, ao mesmo tempo que ela carregava um pouco do extremismo do Silco, ao mesmo tempo que ela tinha esse sentimento de união do Vander. Tipo, os Fogolumes, que eram inimigos do Silco, a Sevika convida eles, né, pra tentar conversar ali. Vocês lembram no início da temporada como a Sevika tentou parar a Guerra dos Barões? O Silco mantinha os barões na linha pelo medo. A Sevika tentou conversar com eles na sensatez, na ideia de, rapaziada, por que vocês estão brigando? Nosso problema é com Piltover. Sevika, ela nunca foi exatamente leal ao Vander nem ao Silco. Ela era leal a Zaun. Ela trocou de lado do Vander pro Silco porque ela sentiu que o Vander amoleceu. E ela mesma começa a ficar duvidosa do Silco no final da primeira temporada. Se aparecesse alguém melhor do que ele, ela provavelmente trocaria de lado de novo. É que o cara lá que tentou recrutar ela era um merda, mas se aparecesse alguém, tipo, um pouquinho mais poderoso assim, que pudesse rivalizar com o Silco e tivesse mais vantagens pra Zaun, a Sevika trocaria. Não existe ninguém mais leal a Subferir do que a Sevika. O desfecho da Sevika, entrando no conselho como uma representante de Zaun, é um final digno pra personagem depois de tudo que ela passou. Águas de Sentina, terra dos ladrões e trapaceiros, uma região cheia de piratas, mercenários, pessoas tentando recomeçar a vida e comerciantes de coisas que você dificilmente encontraria em outros lugares de Runeterra. Todos os dias, corpos de viajantes são encontrados com seus bolsos vazios e gargantas cortadas boiando nas docas. Sentina não tem um governo formal, ela é governada na base da marra. Alguém se declara rei de Sentina e quem discordar que vá lá tirar aquela pessoa. Dito isso, nosso representante é Gangplank. Quem melhor pra representar essa cidade do que o cara que era conhecido como o Rei dos Ladrões? Antes da MF tirá-lo do poder, Gangplank governava Sentina pelo medo. Ele era um homem forte, grande, intimidador, rico e cruel. Ou seja, ninguém ousava desafiá-lo e seus capangas mantinham a cidade inteira na linha. Além disso, ele não era temido só em Sentina, mas por navegadores em todo o oceano. Quando eles viam a bandeira preta do GP, eles respiravam fundo e aceitavam seu destino. Além disso, o GP é procurado em várias regiões de Runeterra. Por exemplo, se ele pisar em Noxus, ele é morto na mesma hora. O motivo? Ele roubou o navio de guerra do Swain. Esse navio aqui. O GP roubou essa porra. Então sim, ele é o rei dos ladrões. Ilhas das Sombras. Uma terra amaldiçoada pelo rei destruído. As ilhas já foram um lugar próspero, porém, depois do Viego, elas se tornaram um centro de mortos-vivos. Espectros atormentados da Névoa Negra vagam pra lá e pra cá sem nunca poder conhecer a paz da morte. E não tem como representar melhor essas ilhas do que com o Trash. Uma das criaturas mais fortes da ilha, um dos espectros mais fortes da névoa. Trash é um colecionador de almas, e ele é justamente o tormento encarnado da Névoa Negra. Ele pode comandar os espectros e ele prende e tortura almas que ele encontra em sua lanterna. Ele é cruel, sádico, indiferente, amaldiçoado e tem um desejo imenso de se libertar.
Tanto que depois que ele se liberta, ele fica muito, muito feliz. Então ele carrega com ele tanto o lado cruel da névoa, quanto o lado das vítimas de se sentir eternamente preso naquele tormento. O vazio. O vazio é uma força que consome e se adapta. As criaturas que são geradas lá têm naturalmente um desejo de trazer Runeterra ao oblívio, ao mesmo tempo que elas carregam um apetite insaciável e têm esse desejo de consumir, evoluir e adaptar. Essas são as 3 palavras-chave do Kha'Zix. O Kha'Zix, pra mim, é a representação perfeita do que é o vazio. Matar, consumir, adaptar. Nossa, Kha'Zix é um ser que está em constante evolução em busca de criaturas cada vez maiores para se tornar ainda mais poderoso. Vel'Koz e Belveth são criaturas extremamente únicas. Vel'Koz é basicamente um drone dos observadores, a Belveth é como se fosse uma lagartinha que comeu demais e saiu do controle, e a Rek'Sai, por outro lado, ela é muito grande, de fato, porém ela tem um instinto materno, que é um comportamento um tanto quanto estranho para uma criatura do vazio. Já o Sho e o Kog não tem lore, então foda-se. Já o Kha'Zix, ele seria o vazio cru, carregando algum nível de consciência com ele, porém ainda mantendo em seus instintos mais primitivos: consumir e adaptar. Bandópolis é o Timo, né? Ele é o Yordle mais Yordle que tem. Quando você fala Yordle, a primeira coisa que você pensa é o Timo. Ele é um escoteiro, é uma lenda entre os Yordles de Bandópolis e blá blá blá. E por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu. E aí, meus amores, o que vocês acharam? Mano, eu jurava que Noxus ia ser o Sway. Não achava que seria o Darius, não. Mas, né, até que poderia ter sido pior. E, bem, tá, até pensei no Aurelion Sol ou no Panther, mas acabou sendo a Leona e a Diana, então, né. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que é um novo canal que você seja muito, 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 muito bem-vindo. Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo.